Ok, pessoal, estou aqui de volta com a Geografia Ambiental e a aula de hoje será sobre as tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. Nós temos inúmeros recursos, não vou trazer todos para vocês, mas vou trazer os principais para que vocês possam conhecer e entender um pouquinho deles. Vamos lá. Primeira coisa é o geoprocessamento. Qual a relação entre a cartografia e o geoprocessamento? A relação entre eles é o espaço geográfico. Veja só, para vocês entenderem. Cartografia, modelo de representação para os processos que ocorrem no espaço geográfico. Certo? Já vimos isso em aulas anteriores. E o geoprocessamento? Técnicas matemáticas computacionais fornecidas pelo SIG, que é o nosso sistema de informação geográfica, para tratar os processos que ocorrem aonde? Que ocorrem no espaço geográfico. Relação direta entre um tema e outro, cartografia e geoprocessamento, por isso que ela é a ferramenta mais utilizada. Bem, gente, os recursos de geoprocessamento, o que eles possibilitam para nós? Primeiro, processamento de um maior volume de dados. O volume que nós conseguimos processar é enorme. Ganho de tempo, dinheiro. O cruzamento de dados. O geoprocessamento ele tem essa possibilidade. Cruzar dados de diferentes estações, de diferentes recursos, para que possam ser utilizados em um único material. Maior velocidade, certo? E algoritmos mais complexos no tratamento dos dados. Então, esses recursos vão nos possibilitar a utilização do geoprocessamento com grande eficiência. A topografia é outro recurso que nós temos. E a grande vantagem da topografia é que ela mede a altitude. Ou seja, nós temos a possibilidade de, além de medir área XY, ainda medir as altitudes, usando teodolito, a estação total e outros dispositivos. Bem, aqui nessa figura nós temos a representação, a foto de técnicos medindo área com o teodolito, certo? A estação total nada mais é do que um teodolito, mas que já nos dá as informações já diretas, já processadas, já ficam gravadas no aparelho, a gente já consegue jogar direto para o computador, a gente ganha tempo com ela, certo? Seria um aparelho mais preciso e mais moderno. E o que esse teodolito, a estação total, ele faz? Ele é centralizado em um ponto, certo? E as balizas são lidas, as balizas são essas varas que são posicionadas em diferentes pontos, e ele vai fazendo a leitura da distância, do ângulo formado entre essas duas balizas, podendo assim calcular área, ângulo, distância, certo? Várias informações nós podemos tirar com o uso dos teodolitos, estação total. Bem, a geodésia é outra ferramenta que nós possuímos. Fornece posições de alta precisão na superfície da Terra, para o suporte do georreferenciamento. Veja só, nós temos cruzamento de diversas informações. Ela utiliza modelos complexos, cálculos matemáticos e estatísticos sofisticados e instrumentos e métodos de alta precisão, certo? O sistema de posicionamento global, acho que esse é o mais comum para nós, né? O que a gente já ouviu mais falar, muitos contatos. Hoje os celulares têm o sistema de posicionamento global, GPS, certo? Ele vai fornecer posições geográficas com diferentes níveis de precisão, desde 30 metros até alguns milímetros. Então, veja só, nós temos vários satélites, né, se posicionando em órbita, transmitindo informações, certo? Transmitindo sinais de GPS. Então, nós temos aqui uma outra representação, o GPS, e o satélite transmitindo sinais, olha aqui, outro satélite 2, satélite 3, satélite 4, transmitindo informações para o GPS, ok? Sempre em órbita
da Terra. Aqui nós temos diferentes modelos de GPS, certo? Um costal que está sendo utilizado para posicionamento. Aqui nós temos o GPS de mesa, né? São receptores, softwares, metodologias, algoritmos e aplicações para posição, velocidade e tempo que vão contribuir para a cartografia, certo? Bem, quais as principais vantagens do sistema? Posicionamento tridimensional preciso, disponível 24 horas, nós temos uma disponibilidade, né, total do GPS, sem linha divisada, que é o caso do teodolito, que nós vamos ter que ter a linha divisada, o número ilimitado de usuários, posicionamento dinâmico, e eu acho que a característica mais atrativa que nós temos é uma ferramenta gratuita, certo? Bem, a fotogrametria é outra ferramenta também utilizada na cartografia, é uma ferramenta bem importante, é uma ferramenta que consegue trabalhar áreas extensas, a gente vai entender um pouco sobre ela. Ela vai fornecer medidas confiáveis, vai mapear de forma precisa e digital através de fotografias métricas. Como que é feito isso? Nós temos um avião que sobrevoa a área e à medida que ele vai sobrevoando, ele vai batendo fotos da área. Cada foto que ele vai batendo foto de um quadrante, tá vendo? De uma determinada área. E essas áreas vão sobrepondo. As fotos que nós temos desse avião, à medida que ele vai sendo tirado, ela vai se sobrepondo uma à outra. Então, nós temos uma foto sobreposta à outra. Como é que essas fotos são utilizadas? Bem, aqui nós temos a linha de voo adjacente de um processo de mapeamento. Então, esse avião, ele vai vir nesta linha de voo, tirando fotos sequenciais, vai voltar nesta outra linha de voo, tirando fotos sequenciais, segue na linha paralela, tirando fotos sequenciais, ok? Como são utilizadas essas fotos? Essas fotos que ele utiliza, elas saem dessa forma aqui, ó, que a gente pode ver. Na verdade, a foto, ela pega uma determinada região e ele vai se sobrepondo, como eu mostrei. A foto retirada, ela sai desta forma. Essa é a imagem que nós recebemos no laboratório, certo? Onde essa foto será analisada. Como que essa foto é analisada? Através do estereoscópio de espelhos. É um instrumento onde duas fotos sequenciais serão colocadas lado a lado, com uma distância entre elas, e quando nós olharmos através dessa lente, vai criar um efeito tridimensional dessas fotos. É como se nós estivéssemos olhando de cima do avião, certo? E aí nós conseguimos ver áreas montanhosas, relevos, o tipo de vegetação, áreas de desmatamento, tá? Nós conseguimos retirar várias informações dessas fotos. O sensoriamento remoto, ele fornece imagens e informações da Terra em várias faixas do espectro eletromagnético. Então, o que que a gente tem? Nós temos energia absorvida na Terra, né? A nossa fonte de energia é o Sol, que, através da energia incidente, ela parte é absorvida, parte é refletida, certo? Essa parte refletida, ela chega até o satélite e esse satélite vai emitir as informações para a estação de recepção, certo? Então, nós temos aqui, fundamental, a fonte de energia, que no nosso caso é o Sol, para que essa energia seja refletida e a informação da superfície a ser analisada possa ser transmitida ao satélite e este transmite para a estação de recepção, ok? Bem, o sensoriamento remoto, os principais sistemas orbitais que nós temos diversos sistemas, e entre eles SPOT, que é o mais usado, Landsat, os radares. Esta é uma foto de sensoriamento remoto que a gente pode observar como que ela chega para ser analisada, ok? Os dados que podem ser registrados pelo sensoriamento remoto.
nós podemos registrar planimetria, dados de localização, que já não é nada estranho para vocês, já falamos sobre isso. Topografia. Aí, nós começamos a analisar a questão de altitude. Veja só, o Z, o ângulo Z, não só o X e o Y. A cor dos objetos, características de absorção pela clorofila e vegetação, biomassa de vegetação, conteúdo de umidade na vegetação, temperatura, textura, rugosidade. Ou seja, se nós temos uma área de desmatamento, a área de desmatamento haverá uma alteração muito clara na cor, uma área de fogo, uma área que está sendo queimada, certo? Então, nós vamos ter a informação de temperatura, textura, certo? Nesses dados. A computação é até dispensável se falar, quase que dispensável se falar sobre ela, porque essa é uma das ferramentas iniciais utilizadas no geoprocessamento, certo? E hoje, né, a gente tem um desenvolvimento dessa ferramenta de forma muito rápida, né? A computação, ela vem nos fornecer ferramentas de hardware e softwares para o geoprocessamento, né, através dos scanners, das mesas digitadoras, computação gráfica, os bancos de dados, os algoritmos, programas, os plotters, impressoras, e eles têm se desenvolvido cada vez mais, né, para fornecer informações, não só fornecer, mas como tabular essas informações e transformá-las em leitura para nós, certo? Para que servem essas tecnologias modernas, então, na cartografia? Para nós, para o nosso curso, estudo da vegetação e elaboração de projetos ambientais, certo? Então, quando nós vamos avaliar a parte vegetativa, algum problema ambiental relacionado à parte vegetativa, ou elaborar projetos ambientais, quer sejam de recuperação, ou quer sejam de conservação ambiental, essas ferramentas serão essenciais na utilização desses projetos, ok? Então, vamos recordar o que foi falado. Nós falamos sobre a relação entre cartografia e o geoprocessamento, né, que seria o espaço geográfico, que é o que há de comum entre eles. Falamos sobre topografia, geodésia, o GPS, a fotogrametria, o sensoriamento remoto, computação, né? Todas essas ferramentas utilizadas e entendemos um pouquinho de como elas funcionam. E a utilidade dessas tecnologias, principalmente na manutenção de áreas e no desenvolvimento de novos projetos ambientais. Ok, pessoal? Valeu!